né, desse tipo, das revisões, existe também a narrativa. Acredito que algumas pessoas já fizeram revisão narrativa que estejam aqui. A revisão narrativa, ela não tem um processo de sistematização, ela não segue nenhum método propriamente dito. Portanto, eu não coloquei aqui só para vocês entenderem um pouco como funciona essas que precisam seguir um padrão. A revisão sistemática, ela é mais voltada para testar hipóteses. Digamos que eu quero testar a eficácia de um medicamento dentro da literatura, né, como a eficácia de um medicamento em relação a um grupo controle. Nós tivemos essa experiência com o próprio Covid. Haviam vários estudos sendo realizados em clínicas, mas tinha um estudo de revisão sistemática que comprovasse a real eficácia, por exemplo, da cloroquina, né? E aí, posteriormente, fizeram um estudo de revisão sistemática que comprovou que a cloroquina não era eficaz, dentro de todos aqueles estudos que ele levantado, para a Covid-19. Então, a revisão sistemática tem esse objetivo de entender um pouco da eficácia, tanto de uma intervenção quanto de um medicamento, e dentro de um contexto clínico, principalmente. Travou para mim, travou para vocês? Travou sim, professora. Travou. Ela tá com problema na internet, tem tempo. Aham. Deixa eu ver se ela volta. Travou. Enquanto ela volta, nesse histórico, né, de revisão, como Yasmin trouxe aí a revisão narrativa, que aí os mais antigos, que era o que a gente fazia lá atrás, onde o professor pedia para que a gente fizesse uma busca, né, do que tinha publicado, né? Eu sempre dou esse exemplo do professor Enéas pedindo para que eu buscasse artigos sobre diabetes mellitus e promoção da saúde. E fui eu, porque nem tinha as bases de dados, isso lá na minha graduação, lá, long time ago. Fui para o FRJ, para a Ana Nery, para poder fazer essa busca com a ajuda da bibliotecária. Então, eu sentei com ela, não existia ainda os descritores, então, através de palavras-chave, tesauro, isso lá atrás, voltando aí o que a gente estava conversando sobre o mimeógrafo, né? Como é que começou, né, a história da revisão. E aí a gente buscava, então, naquela biblioteca física, então fui eu para a FRJ, depois fui eu para a própria UF, e aí eu separei, selecionei, junto com a ajuda da secretária. Peço desculpa, minha internet caiu. A gente viu. Enquanto eu estou eu aqui esperando você voltar. Obrigada. E contando para eles a historinha, né, que você falou da revisão narrativa e entender o porquê que, assim, eu acho muito bacana a ideia da revisão, seja ela sistemática, integrativa e de escopo. Então, a gente fazia essa seleção na biblioteca física, né, com a ajuda da bibliotecária, como eu falei, com as palavras-chave, tinha uma lógica, mas a gente fazia aquela seleção de acordo com os nossos olhos, né, o nosso olhar, e pronto, escrevia sobre aquilo, e essa era a revisão narrativa que não tinha uma capacidade de ser replicada, né? Uma questão muito interessante da revisão, quando ela apareceu, e o que deu a possibilidade disso, primeiro foi já com a criação dos descritores, né, dos DEX, do MESH também, né, dos termos, né, em inglês, assim como das bases de dados, porque com as bases de dados, eu faço a minha pesquisa aqui, eu tenho toda a minha receita do bolo para pesquisa, eu entrego essa receita para a Yasmin, e a Yasmin vai ter que achar algo bem semelhante, porque eu vou contar para ela quais foram os critérios, né? Então, esse foi o caminhar, e é por isso que é mais científico, obviamente, porque eu tenho todo um caminhar de um lugar que eu vou, onde tem acesso, né? As pessoas têm acesso, tem essa receitinha
receitinha de bolo de como eu vou fazer. E isso, então, vem a grande diferença, né, da revisão lá de trás, do nosso tempo, os mais antigos aí, revisão narrativa, revisão bibliográfica, revisão de literatura, cada um chamava aí de um nome, e que hoje em dia o que é preconizado é a revisão integrativa, revisão de escopo, sistemática. E aí eu aproveito, né, para Yasmin voltar, algo que, assim, eu tenho me inquietado com algumas questões, acho que é um momento didático do nosso núcleo de pesquisa, onde me incomoda alguns alunos terminarem o mestrado, terminarem o doutorado, e eles não terem competências básicas, ao meu ver, de um mestre, de um doutor. A gente conversou aqui que a gente tem que estar sempre estudando, porque as coisas vão mudando, mas o conceito básico, as coisas básicas, a gente precisa saber. Então, é inadmissível um aluno terminar o mestrado dele e ele não saber fazer uma revisão. Ao meu ver, ele precisa saber fazer uma revisão integrativa. E daí o núcleo veio, né? Eu posso não saber fazer perfeitamente, a melhor, mas esse ensaio de fazer é uma competência de um aluno de mestrado. Quiçá, eu vejo alunos indo para o doutorado, querendo ir para o doutorado e sem saber fazer uma revisão. E assim, é algo que vai ser pedido de cara. Eu, com os meus alunos do mestrado, uma das primeiras atividades é fazer um artigo de revisão. Não são todos os professores que pedem, não, mas assim, eu gosto, eu considero que é um caminho interessante para você ver a relevância do seu trabalho, então fica, né, a dica, por isso, a importância, né, dessa aula de revisão, porque para você terminar o mestrado e, assim, ser um mestre de fato, ao meu ver, você precisa saber fazer um artigo de revisão. Volta lá, Yasmin. Professora Elaine, só me dá uma orientada onde parou, porque a internet literalmente deu um pico. Ela caiu e ela voltou quase que instantaneamente, Okay. mas foi o Você suficiente estava para... falando sobre a diferença já da integrativa com a escopo. Você estava entre Tá a integrativa e a escopo. Tá ótimo. Só para finalizar, a sistemática precisa desses processos, né? Precisa ser um objetivo que teste alguma eficácia, uma intervenção, tem que ter um número mínimo de colaboradores e ela tem essa limitação quanto aos estudos que são utilizados nela. Na revisão integrativa, o meu objetivo tem que ser revisar métodos, teorias ou estudos empíricos, ou se eu quero, por exemplo, identificar uma lacuna do conhecimento dentro do que eu quero trabalhar. Ela, diferente da revisão sistemática, permite o uso de múltiplas pesquisas com múltiplos delineamentos. Eu não preciso que seja só qualitativa ou que seja só randomizados, controlados. Eu posso usar pesquisas não experimentais, como relatos, revisões teóricas. Então, ela é mais ampla, né? Ela tem permite sair um pouco desse processo muito fechado da sistemática. A outra questão é que a etapa de coleta de avaliação a coleta, avaliação e análise, ela pode ser realizada somente por um autor, mas não necessariamente, né? Por exemplo, eu estou fazendo a minha revisão agora sozinha, mas o ideal é que eu tenha mais uma pessoa. Por que isso? As revistas, né, com qualidade mais alto, elas entendem que uma revisão feita, passada por mais de um autor, principalmente essa etapa de análise dos estudos, foi uma análise mais detalhada, uma análise mais minuciosa, realmente mostrando que aqueles resultados que você chegou, a conclusão que você chegou naquele estudo é realmente aquilo que está nos estudos propriamente ditos. Então, por mais que eu possa fazer a revisão sozinha, recomenda-se que tenha mais colaboradores para esse processo. A revisão de escopo, ela tem várias possibilidades de objetivos, né? Pode ser para fazer posteriormente uma revisão sistemática, eu posso fazer tentando descobrir quais tipos de evidências tem disponíveis, posso também identificar lacunas, né, e analisar essas lacunas, e estabelecer os principais conceitos e definições que existem na literatura. Por exemplo, eu quero saber qual é a definição que tem em relação à dor no parto, que foi o que a Natânia deu como exemplo mais cedo. Eu quero saber o que é esse conceito que tem sido falado na literatura, o que é dor propriamente no parto. A menina de 13 anos que se falou que era mais fácil, menor do que a dor no dente, por exemplo. Então, você pode tentar esclarecer os principais conceitos. Eu quero saber o conceito de alguma coisa de revisão de escopo. A condução de uma pesquisa, né, como tem sido conduzida, uma certa pesquisa em um determinado campo,
Eu posso também identificar certos fatores relacionados a um conceito. A diferença entre as demais é que ela pode, né, possibilita, não é obrigatório, mas ela possibilita abranger a literatura cinzenta. Eu posso usar livros, dissertações, teses, blogs, tudo isso dentro da minha revisão de escopo, coisa que eu não posso fazer nem na integrativa nem na sistemática. E também, de toda forma, ela exige mais de um colaborador. Qual a diferença principal entre elas? Qual é o seu objetivo? A partir do seu objetivo, da sua questão de pesquisa, né, se você já tiver montado uma, você vai conseguir delimitar exatamente qual tipo de revisão que você vai utilizar. É interessante trazer para vocês uma conversa que eu tive com Yasmin, que me inquietou muito, porque foi ótimo que a Yasmin frisou que na literatura de escopo ela pode ter a literatura cinzenta, mas também não pode ter. E na minha cabeça, todas as aulas que eu assistia de escopo é que a grande diferença da revisão de escopo é que tinha literatura a cinzenta. E aí, fazendo o artigo, né, aqui, né, com a professora daqui, na minha cabeça, fazendo um artigo de revisão integrativa, todo ali na minha cabeça, tudo, tananã, enviei para ela, e ela falou assim, Elaine, isso é um artigo de revisão de escopo. Eu falei, não, não é, porque não tem literatura cinzenta aí, e tipo, eu nem vou fazer, porque já tá pronto, né, pelo amor de Deus. Não vem dizer que eu tenho que fazer a literatura cinzenta, porque já tá pronta. E ela falou assim, não, mas assim, não precisa. O caminho que você tomou, assim, é só fazer pequenos ajustes e para publicar, porque tudo é uma grande moda, infelizmente. A moda lá atrás era sistemática, depois é integrativa, e agora tá a moda, né, é a revisão de escopo. Ela falou, Elaine, ao meu ver, a revisão de escopo. E aí o artigo foi para o professor de Portugal, e esperei, voltou, eu falei assim, vamos ver o que ele vai dizer. Ele voltou, ele falou a mesma coisa, é uma revisão de escopo. E eu entrei numa questão assim, sabe, existencial quase. Eu falei, pelo amor de Deus, é ou não é? Troquei muitas figurinhas, né, com Yasmin a respeito disso, e foi ótima essa colocação da Yasmin, porque isso aconteceu comigo. Eu não utilizei literatura cinzenta e eu fiz, claro, algumas adequações, né, o artigo permitiu isso, os meus resultados, mas ele acabou virando uma revisão de escopo, porque eu também tinha feito, que foi ótima, que é outra colocação que ela fez, a integrativa, ela não tem essa obrigação de ter a revisão por pares, mas eu sempre gostei de trabalhar com a revisão por pares, porque eu acho que é interessante, até mesmo para você ver, né, se você perdeu alguma coisa ou não, e eu fiz, por isso que ela falou assim, você fez até revisão por pares, isso é revisão de escopo, e acabou que é aí um meio do caminho, é só para poder reforçar esse caso real que aconteceu comigo recente, né, nessas colocações que a Yasmin trouxe. Ok, Yasmin. Bom, mas como é que eu faço para iniciar uma revisão integrativa? Qual é a sua dica para que hoje eu consiga pegar e fazer essa revisão integrativa sair? Primeiro passo, delimite sua temática e o objetivo a ser estudado. Como nós falamos, as revisões cada revisão tem seu objetivo. Então, eu tenho que ter um objetivo muito claro e que esse objetivo corresponda a uma revisão integrativa para eu começar uma revisão integrativa. Pode ser que meu objetivo seja um objetivo de uma revisão de escopo. Então, não cabe eu seguir uma revisão integrativa. Eu posso até criar, como a professora Elaine, criar passos dentro de uma revisão integrativa, mas que seja também correspondendo a uma revisão de escopo, como ela conseguiu adaptar a dela, né, posteriormente. O segundo passo é encontre um autor que corresponda à sua expectativa. O que eu quero dizer com isso? Revisões integrativas. O integrativa vem de sistematização, que ele não tem um processo de sistematização. Então, cada autor, tem autores que existem que dizem quais são os passos metodológicos a serem seguidos para fazer uma revisão integrativa. E eu vou perpassar com vocês alguns autores no próximo slide. Então, cada autor tem seu jeito, cada autor tem quantidade de etapas diferentes. Tem autor tem 5, tem autor tem 7. Então, eu preciso achar um que corresponda àquilo que eu acho que consigo perpassar, que eu acho melhor, que eu entendo melhor, para conseguir fazer essa revisão integrativa se tornar real. Até mesmo de perspectivas de aonde eu quero publicar. Quero publicar em âmbito nacional? Quero publicar em âmbito nacional, internacional? Vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu quero dizer no próximo slide. Terceiro, consiga colaboradores. Apesar
de não ter essa obrigatoriedade, é muito bom quando você tem mais alguém para te ajudar nesse processo. Então, converse entre amigos, aproveita o pessoal do núcleo. Gente, estou querendo fazer uma revisão disso. Alguém quer participar comigo? Com vídeos, porque vão trazer frutos inimagináveis para você lá na frente. E o quarto passo, que não pode ser feito antes de iniciar, é escolha a sua revista. Qual revista eu vou querer trabalhar? É do Brasil? É de fora do Brasil? Qual o número máximo de palavras que eu posso colocar dentro dessa revisão? Como é a estrutura? O que eles exigem? Porque não adianta também fazer uma revisão linda, maravilhosa, gigantesca. Quando eu vou ver, eu tenho que reduzir ela para caber na revista que eu quero. Então, olhem a revista antes. Só para poder também trazer aqui essa questão da Yasmin trazendo a questão do autor, né? A analogia que eu faço é que é como se fosse o referencial teórico. A gente na pesquisa, né, mestrado, doutorado, não tem o referencial teórico para analisar os dados. A revisão integrativa tem que ter esse referencial teórico, que são esses autores que no próximo slide vai aparecer. E como ela falou, se o autor ele descreve 5 passos, na minha metodologia terão que aparecer os 5 passos. São 6 passos, 6 passos, 7 passos, 7 passos. E aí, juntando uma coisa com a outra, quando a professora falou que era revisão de escopo, ela já tinha me dado uma dica da revista que ela queria que eu colocasse o artigo. Eu fui na revista e aí eu vi qual autor que era mais utilizado na revista, até para poder fazer a adaptação, e vi realmente, assim, nessa revista, o meu trabalho cabe adaptação fácil para revisão de escopo. Então, isso é muito importante. Sempre olhar, eu vou escolher aquela revista, ver qual foi a última edição da revista, o artigo de revisão, e dar uma olhada nos artigos, o que os autores estão usando, e tenta usar aquele referencial, porque isso já foi aceito pela revista, então é um autor reconhecido pelo editor. Ok. Dentro de exemplos que eu tenho de autores, já trouxe alguns para que vocês realmente possam começar, né? A ideia é essa. Se eu quero publicar em âmbito nacional, não há problema eu escolher autores que trabalhem a revisão integrativa dentro de âmbito nacional. Mas, Yasmin, eu quero publicar em uma revista dos Estados Unidos, da Europa. Então, não utilize autores nacionais. Por que isso? Eles não conhecem esses autores. Vai chegar uma resposta para você, mas quem é Souza Silva e Carvalho? Então, se o seu objetivo é publicar fora do país, escolha autores internacionais, porque os revisores já vão conhecê-los, já vão entender como é que funciona esse processo, já vão entender como são as etapas que eles exigem para poder avaliar adequadamente sua revisão. Então, quem tiver interesse em publicar aqui no Brasil, o que está um pouco mais difícil, né? Isso vai ser uma das coisas que a gente vai perpassar. Existem 2 autores muito conhecidos, mas existem mais, tá? Mas existem 2 autores muito conhecidos e muito bons, que detalham bem o processo metodológico, que são Souza Silva e Carvalho, dentro desse estudo, né? Revisão integrativa, o que é e como fazer, e Botelho, Cunha e Macedo, com o método de revisão integrativa nos estudos organizacionais. Eles são autores que trazem o processo, né, em etapas. Se eu não me engano, de Souza Silva e Carvalho são 6 etapas, mas que descrevem muito bem esse processo, fica fácil de entender. Então, por isso que eu trouxe os 2 para que vocês soubessem. Em âmbito internacional, começou com Ganon, né, em 87, que fez uma pesquisa de revisão integrativa dentro da pesquisa de enfermagem. Ele que foi o pai da revisão integrativa dentro da enfermagem, mas 2 autores que são muito, muito utilizados e que eu recomendo fortemente, que vai ser os autores que nós vamos nos basear para falar as etapas, que é Watmore e Knopf, que falam da revisão integrativa. Tem mais de um estudo, né? Mas esse que eu trouxe é onde eles atualizaram a metodologia. Então, deem uma olhada, depois de ter nas referências, eu vou deixar esses slides com vocês. Então, deem uma olhadinha em Watmore e Knopf para que vocês comecem a estruturar. Está em inglês, tá? O artigo deles, mas acho que ele existe em alguns lugares que já devem ter traduzido pelo menos as etapas, ou se vocês conseguirem colocar no Google Tradutor, pelo menos para que vocês tenham uma perspectiva de como isso funciona. E eles trabalham, por exemplo, com 5 etapas que nós vamos trazer posteriormente nos próximos slides. Então, nos baseando em Watmore e Knopf, nós temos 5 etapas, como eu havia falado. Esses autores em específico dividem em identificação do problema, busca da literatura, avaliação dos dados, análise dos dados e apresentação. Como eu havia falado, cada autor traz com etapas diferentes. Tem autores que adicionam etapas extras nesse processo, entre a análise e a apresentação. Você vai ver que tem alguns processos separados. Mas em Watmore e Knopf não falta esses processos, eles estão embutidos nessas fases. Então, como eu falei, depende da sua
da sua expectativa, de como você interpreta esse processo. Então, estudem os autores. Não é porque Yasmin falou que o Watchman Murnau é melhor que eu vou querer ficar com esse. Estudem os autores. Mas, de qualquer forma, o Watchman Murnau descreve de uma forma muito simplificada e que é bem reconhecida tanto em âmbito nacional quanto internacional. Então, já fica uma dica para vocês. Dentro desse processo, né, de etapas, eu trouxe até um exemplo para vocês verem como é que fica, né? Ó, a revisão integrativa de literatura foi composta a partir de 5 etapas. Se vocês forem olhar o 4, é exatamente o Watchman Murnau. Então, ó, tem essa diferença, tem que ser descrita essa diferença. Então, como eu falei, um dos primeiros passos é descobrir qual é o autor. Descobrindo o autor, eu já vou começar a escrever lá no meu método. Essa é uma revisão integrativa que foi composta, né, foi elaborada a partir das etapas de Watchman Murnau, de Souza Silva e Carvalho. Então, e vou descrever quais são as etapas. As etapas deles são essas 5. Dentro da etapa de identificação do problema, né, segundo os autores, eu começo, né, depois de falar como são essas etapas, eu começo falando como é que foi esse primeiro processo de identificação do problema. Eu posso separar em subcategorias, ou posso fazer um texto descritivo, não há problema. Mas a ideia é que você comece realmente descrevendo como é que eu cheguei nesse problema, como é que eu quero falar dessa temática. Um exemplo eu estou falando sobre emoções e atitudes dos graduandos em relação à pesquisa. Como é que eu cheguei nessa minha problemática? Eu vi que havia problemas entre os alunos e a pesquisa. Eles não se interessavam tanto por pesquisa. Tinha profissionais no meu meio que não se interessavam por pesquisa. Então, logo, eu cheguei nessa problemática. Então, a primeira ideia é que você descreva esse processo que culminou de uma forma simplificada, seja eu comecei pesquisando no próprio Google, né? Não falando do Google, mas comecei pesquisando literatura, li livros e eu cheguei nessa problemática. Então, descreva isso. Depois dessa descrição, a ideia é que você traga uma estratégia de levantamento da questão de pesquisa. Em pesquisas de revisão narrativa, por ela não ter essa peculiaridade, você poderia fazer o levantamento da questão de pesquisa por você mesmo, né? Meu objetivo é essa, então minha questão logo seria essa. Mas em revisões integrativas, é muito bem visto que você utilize alguma estratégia para o levantamento da questão de pesquisa. O que são essas estratégias? Vocês já devem ter ouvido falar. Pico com C minúsculo, PVO, tem várias possibilidades de estratégias. Mas tem diversas, vocês vão se deparar com várias. Uhum. E essas estratégias são escolhidas conforme o seu próprio objetivo. Se meu objetivo tem a intenção de avaliar uma intervenção, então é pico com tudo maiúsculo, que ali o I eu vou mostrar para vocês, de intervenção. Se meu objetivo é avaliar um fenômeno, é outra estratégia. Então, as estratégias elas variam conforme também o meu objetivo. Mas dentro da fase de identificação do problema, há necessidade de ter uma questão de pesquisa formulada a partir de uma estratégia. E eu vou descrever. Foi utilizada a estratégia pico, tudo bonitinho, direitinho, que gerou tal questão de pesquisa. Qual a diferença? Então, deve se perguntar, qual a diferença de um pico maiúsculo com um pico minúsculo? A diferença é exatamente nessa perspectiva. Pico com tudo maiúsculo, ela é para pesquisas clínicas, exatamente por o I ser de intervenção. Enquanto o pico com O minúsculo são para pesquisas não clínicas. Dentro da pico, nós temos a principal diferença entre ambas, né? Vem nessa questão do I. O I, para pico, tudo grandinho, né? É de intervenção, de indicação. Enquanto o pico, com CO minúsculo, é de interesse, um fenômeno de interesse. Por exemplo, o meu fenômeno de interesse é a emoção que o aluno sente em relação à pesquisa. Isso é um fenômeno de interesse. Qual o fenômeno que gera a emoção? Então, eu utilizaria a pico com O minúsculo. A outra questão é que a pico, por se tratar de uma pesquisa clínica, elas usam o seco para procedimento, padrão, o que está sendo a intervenção propriamente dita, né? Qual é esse processo de comparação que está sendo? Eu estou usando um placebo? Não estou? Está tendo uma... Então, tem que ter um processo de comparação. E o O é um desfecho, o resultado, né? Que vem de outcome, que é saber qual foi o resultado esperado daquilo. Então, P de população, I de intervenção, se eu estou fazendo comparação ou não, né? Não ser, e o resultado final, o desfecho final.
Enquanto no pico com O minúsculo, ali tem um contexto. Um contexto, por exemplo, a pandemia de Covid-19, quero só pesquisar na pandemia. Ou um local, eu quero pesquisar só no SUS, então meu contexto é o SUS. Tem essas pequenas diferenças. Então, e existem diversas estratégias, não existem só essas duas são muito conhecidas, mas existem diversas. Tem uns que calculam o tempo, se for necessário, tem estratégia que envolve tempo numa das variáveis. No final é o T, que é do tempo. O PICOD, que é o D no final, que é o design do estudo. Exatamente. Então, tem estratégias para todas as possibilidades possíveis. Pensem bem nesse objetivo, em qual era assim, melhor enquadra, qual é o que você quer chegar lá no final. Se envolveria variáveis como tempo, como design, se isso é realmente relevante para a sua pesquisa. Então, a estratégia vai variar conforme o seu objetivo e sua perspectiva em questões de variáveis para a sua revisão integrativa. Alguma dúvida até aqui, só para eu entender nessa primeira etapa? Primeira etapa de identificação. Yasmin. Diga. Raquel, posso perguntar? Pode perguntar. A questão da revisão de escopo, ela tem que ser também estudos primários? Não necessariamente. Porém, isso tudo tem que estar muito bem escrito. Porque, como eu falei, a revisão de escopo ela pode ter até literatura cinzenta. Então, não tem, a literatura cinzenta não tem nem... Algumas não tem nem delineamento. Por exemplo, um blog é um blog. Não tem cientificamente falando uma perspectiva. Então, você pode até seguir com estudos primários, mas a ideia é que você abrange o máximo da literatura possível, porque você está fazendo um mapeamento, né? Um escopo daquilo. Então, evitem se delimitar em revisões de escopo. Tentem abranger o máximo possível. Vocês não precisam ir para a literatura cinzenta. Como eu falei, não é obrigatório. A JBI ela tem uma perspectiva obrigatória para a literatura cinzenta. Meio que dá a entender que é uma obrigatoriedade ali, mas existem metodologias que não são a JBI que fazem também a revisão, que dão parâmetro para você fazer uma revisão de escopo. Mas eu estou achando a ideia é que você saia dos estudos primários. Eu estou igual a professora Elane, eu estou fazendo a revisão narrativa, porque você lembra que eu conversei com você que tem vários estudos meus que não são primários, Sim. Nem que são até de revisão. Então, por isso que eu fui para a revisão narrativa, mas eu comecei fazendo uma revisão integrativa e não deu certo, porque não eram todos estudos primários, e eu precisava também de incluir a literatura cinzenta, então eu acho que eu estou fazendo uma revisão de escopo e não estou sabendo. Se você está fazendo até com literatura cinzenta, você está fazendo uma revisão de escopo sem saber. Porque até o prisma eu coloquei lá no negócio, na metodologia. E não precisa nada disso para revisão narrativa. Acho que eu vou tentar transformar o trem lá numa revisão de escopo. Dá uma olhada, chama colaboradores, Raquel, para poder te ajudar nesse processo, para avaliar de forma cega, né, se realmente cabe o que você acha relevante, né? Para poder fazer parte desse processo com você. Porque se você está saindo do estudo, porque assim, a ideia é que você saia o máximo possível, literalmente expandir, expansão de mente, digamos assim. Você vai expandir para tudo que é possível. Então, principalmente para você, que eu sei qual é a sua temática. A sua temática cabe muito, acho que eu já até falei isso com você, cabe muito uma revisão de escopo. O seu objetivo, ele cabe demais uma revisão de escopo. E como a professora Elane teve uma experiência exitosa em transformar uma coisa em outra, eu recomendo que você dê uma olhadinha. De repente, a sua metodologia às vezes está tão fechadinha que você conseguiria dar um passo a mais e ir para uma revisão de escopo. Mas olha só, cabe salientar, Raquel, que eu consegui, porque a revista que eu escolhi não era uma revista tão criteriosa, se essa palavra é criteriosa, cri-cri, e seguindo a JBI, como a Yasmin falou. Assim, eu fiz um curso introdutório da JBI, até com a professora Cláudia Messias, e na minha cabeça era muito claro que aquilo que eu estava fazendo não era revisão de escopo. Eu falei, gente, eu assisti às aulas. Isso não é revisão de escopo, porque a JBI, ela é muito criteriosa, é muito cri-cri com algumas coisas. Só que, assim, estando aqui, eu vejo, né, aqui, quem não sabe, estou nos Estados Unidos, olhando as revistas por aqui, na enfermagem, eu não vejo, primeiro, muito essa questão da JBI forte aqui, não. Essa é um
ponto a ser dito, né? Outra coisa também, que é um outro parênteses a ser dito, é a questão dos estilos das pesquisas. Eu vejo pesquisa nossa do mestrado de ensino, que é pesquisa de doutorado profissional aqui nos Estados Unidos. Quero dizer o seguinte, que nós, enfermeiros brasileiros, a gente é exigente demais, não sei, Raquel, se você é enfermeira, mas nós somos exigentes demais da conta e a gente fica atrás, sabe, das coisas mais difíceis. Então, olha para fora do país, né, vê uma revista para fora e te digo que é muito possível vir várias revistas aqui nos Estados Unidos que você consegue fazer essa adaptação facilmente. Sim, aqui no Brasil, é uma das coisas que eu até vou comentar nas dicas, há um critério muito pesado nas revistas. Falo isso por estar dentro de uma revista no Brasil. Há um critério muito pesado, e assim, ainda tem uma visão, até por ser muito bem falada, assim, da JBI, muito pesada, mas existem outras metodologias. O próprio Prisma tem um processo, tem um checklist para revisão de escopo, que é diferente. Se você for comparar o protocolo da JBI com o protocolo que você consegue gerar a partir do Prisma, são bem diferentes. Tem processos parecidos, mas tem uma diferença. Então, querendo ou não, depende se você consegue adaptar, não com a perspectiva da JBI. Como eu falei, até para você gerar um protocolo, você não vai poder seguir da JBI, porque eles são muito criteriosos. Mas há a possibilidade de dar um adaptado. Como eu falei, seu objetivo, já havia falado isso com você, é completamente voltado para uma scope e vai ficar muito bom. Então, ouça aqui o resto da aula e vai já pensando nessa possibilidade. A segunda etapa, né, para a gente dar uma continuada, de Watchmore, diz da busca na literatura, que é literalmente pesquisar na base de dados. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Separar as bases que eu vou utilizar. O que eu recomendo a vocês? Que sempre me perguntam, quantas bases de dados, Yasmin? 4 a 5 em média. Você pode até utilizar mais, mas use em média 4 a 5 bases, principalmente bases rigorosas contra a indexação das revistas. Quais são essas bases? Scopus, PubMed, Web of Science, porque essas bases elas têm critérios de qualidade muito grandes para que a revista faça parte delas. Então, os estudos que estão ali dentro são estudos muito bons, que têm uma qualidade metodológica absurda. Então, escolham bases, principalmente bases criteriosas. Se meu objetivo é estudar enfermeiros, opte também por bases que sejam voltadas à enfermagem. Por exemplo, a BDENF, ela é uma base de enfermagem. Então, a ideia é que você não a exclua, exatamente por trabalhar principalmente essa perspectiva dos enfermeiros. Mas usem principalmente bases criteriosas, bases rigorosas, para que você possa dar uma qualidade maior ao seu estudo. Outra dica que eu deixo para vocês é não utilizem a Medline lá na BVS, quando eu vou fazer a pesquisa, não usem a Medline, porque a PubMed é a mesma coisa que a Medline, tem os mesmos estudos, só que ela é mais utilizada. A Medline meio que compra esses estudos da PubMed. Então, a ideia é que você já parta direto para a PubMed, porque você já tem estudos mais atualizados, estudos mais recentes, estudos de 2022, por exemplo, que você não encontraria na Medline. E se eu fizer tanto PubMed quanto Medline, eu vou estar perdendo estudo, porque quando eu jogar no programa para ver duplicata, todos da Medline vão sair. Então, não faz sentido eu utilizar. Optem pela PubMed. Eu tenho um exemplo desse, Yasmin, lá no pós-doutorado, em 2014, foi quando eu descobri isso fazendo mesmo. Comecei pela Medline, aí encontrei, sei lá, tantos artigos. Aí eu falei assim, deixa eu ver na PubMed, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? E dito e feito, assim, eu consegui captar uns 4 ou 5 artigos a mais, porque é isso que a Yasmin está falando, assim, a PubMed vai vendendo aos poucos, né? Então, ela é a detentora de todos os artigos, então não façam como eu, porque eu fiz a Medline, depois eu tive que fazer a PubMed para ir atrás de mais artigos, então vai direto para a PubMed. A outra questão dentro da busca da literatura é levantar meus descritores. Mas o que é descritor, né? Descritor, palavra-chave, eu não sei bem a diferença. Descritor são termos padronizados, escolhidos por especialistas e organizados de uma forma hierárquica. Enquanto as palavras-chave são termos aleatórios, que eu retiro de alguma linguagem livre, né, para resumir meu tema. Por exemplo, eu quero falar sobre parto. Eu estou dando um exemplo de cabeça, eu não sei se parto é um descritor, tá? Mas aí eu boto parto lá. Como foi uma palavra que eu tirei porque está no meu tema. Não necessariamente é um descritor. Eu tenho que avaliar se é realmente um descritor. E como é que eu avalio se era um descritor ou não?
né? Se é um termo escolhido por especialista, que esse termo é utilizado pelas revistas, que vai fazer os estudos realmente serem levantados. Eu tenho que, obrigatoriamente, acessar os descritores de ciências, que são os DESCs, e/ou, eu deixo o E daí, principalmente, os MESH, né? Que é o Medical Subject, que são os termos, né, médicos, só para quem não sabe inglês, né? Não adianta também ficar falando inglês para quem não sabe. São os termos que são utilizados internacionalmente. Os DESCs, atualmente, eles fazem uma parceria com a MESH, né, que meio que, quando vocês podem olhar lá, que é DESC/MESH. Então, alguns termos que eu já coloco ali dentro, ele já automaticamente dá o termo que está dentro do MESH. Vocês podem avaliar que vocês vão chegar no MESH, tem até um linkzinho que aparece. Mas eu recomendo que vocês vão principalmente no MESH. Procurem um termo internacional, porque as bases que nós vamos utilizar principalmente são internacionais. Então, não adianta eu vir com um termo em português, porque eu não vou achar nada. Ou vou achar estudos nada a ver. Então, olhem primeiro no DESC, olhem para ver se tem esse mesmo descritor, né, a versão dele na língua inglesa, para ver se ele está no MESH, ou vão direto no MESH. Pesquisem o termo em inglês. Sempre utilizem o termo em inglês. Se eu estou usando uma base internacional, principalmente, eu tenho que obrigatoriamente usar o termo em inglês. A sua estratégia de busca, ela deve ser montada completamente em inglês para pesquisar nessas bases, porque senão os resultados, vocês podem fazer o teste, ou você não vai achar nada em português assim que seja realmente relevante, ou vai achar resultados ínfimos. Vocês podem ver, até se você jogar uma estratégia completa, que esteja tanto português e inglês, que a própria base vai deletar aqueles termos, porque ela não reconhece. A língua não é reconhecida, né? Porque, querendo ou não, ela é montada para o padrão internacional. Então, fica uma dica. Vá lá no MESH, eu já deixei o link aqui, vocês podem clicar, já vai direcionar vocês para lá na hora de olhar o slide. Olhem esses termos, pesquisa primeiro no DESC, se vocês não souberem como falar ainda em inglês, né, esse termo. Olha como é que está lá o termo no DESC, e depois joga para o MESH para ver se vocês acham o mesmo termo, ou ver se lá na descrição completa do termo está mostrando o linkzinho para o MESH. Mas é obrigatório que vocês façam a sua estratégia em inglês. Há uma ressalva, né? Se vocês estiverem, por exemplo, pesquisando na BVS, que é uma base que tem um aparato da América Latina, né? Tem uma quantidade de artigos da América Latina, incluindo o Brasil, vocês podem fazer a pesquisa também em português. E aí fica uma dica. Façam 2 pesquisas. Façam uma pesquisa primeiro em espanhol e português. Você pode fazer uma estratégia completa com espanhol e português. E façam uma pesquisa separada, completamente em inglês. Vão achar artigos em comum? Sim, mas também vão achar artigos diferentes. Então, você só faz a remoção da duplicata. E você vai conseguir manter alguns artigos diferentes. Mas em bases internacionais, Scopus, PubMed, Web of Science, sempre pesquisa em inglês. Não adianta colocar o termo em português, porque você não vai gerar artigos que você deveria. Poxa, eu fiz uma estratégia tão bonita, eu não achei nada que eu queria. Pode ser exatamente por isso, porque o seu termo não está na língua que daquela base reconhece para poder fazer a pesquisa. Não está não só na língua, mas como não é um MESH, não é um termo MESH. Então, pesquisem nesse... Aproveita que está o link aqui, eu vou deixar com vocês, já pesquisem lá para poder começar a montar a estratégia de vocês. Eu tenho algumas coisas para falar a respeito disso. Uma lá de trás, quando eu comecei a pesquisar sobre religiosidade, não existia esse termo. Na minha cabeça, estudando o assunto, religião é diferente de religiosidade, eu tenho certeza disso. Só que, como Yasmin falou, o DEX é um dicionário e que várias pessoas se reuniram para escrever aquele dicionário, e aí tem a palavra religião, por exemplo, e tem a definição. Dentro da definição de religião tem religiosidade. E aí, eu me debatendo ou não, eu concordando ou não, eu preciso usar a definição do DEX, porque é um dicionário, né? A mesma coisa acontece com a educação permanente. A educação permanente, o conceito dela também é equivocado por conta da educação continuada, é uma grande confusão a respeito disso. Mas se eu vou usar o DEX, então eu tenho que utilizar aquele dicionário, não é da minha cabeça, senão eu posso utilizar a palavra-chave. Então, isso é importante vocês saberem que precisa ir e aceitar, né?
aquela definição é aquilo dali. Outra questão que eu conversei com a Yasmin, por isso que ela frisou tanto aí, porque assim, eu meio que falei com ela, assim, numa certa, né, assim, gente, não é possível, será que durante o mestrado a gente não fala isso, no núcleo de pesquisa a gente não fala isso? Quando a gente vai buscar literatura, Yasmin trouxe aí as 3 bases que não pode faltar. Scopus, Web of Science, PubMed, não pode faltar na sua pesquisa. E elas estão em inglês. Não adianta você colocar o Dex lá. Aconteceu recente, uma pesquisa que a gente está realizando, e a aluna falou, eu não encontro nada. Mas assim, mas como não encontra nada? Não é possível. Eu sei que o assunto é um assunto difícil, mas não é possível o mundo tão grande desse jeito. E aí, quando eu fui, coloquei em inglês, eu consegui achar os resultados. E essa questão que a Yasmin, essa dica que ela deu de você, quando você vai no Dex, tem a tradução em inglês. E aí você veja se a tradução está literal. Às vezes não está literal. Essa é uma outra questão também. Às vezes está como se fosse um advérbio, né, o LY no final, ou ING. Então, às vezes pode ter algumas pequenas diferenças em relação ao Dex, a tradução do Dex. Dica, você veja assuntos, né, artigos que estão falando sobre os seus assuntos, principalmente, né, de língua, né, inglesa, e veja o que eles estão utilizando, né. Eu tive uma aluna um tempo atrás que ela morou, né, na Irlanda e ela falava inglês fluentemente, ela falou assim, mas essa tradução tá errada, não é isso. Eu falei, você não tem que discutir, gente. Se tá lá, se está dizendo que esse é o mesh, é o mesh. Se está dizendo que isso é o Dex, é o Dex. Então, a gente tem que aceitar as coisas que estão ali, né? Então, por favor, não entra na minha cabeça você terminar o mestrado e você não saber que, para pesquisar nessas bases de dados internacionais, eu tenho que pesquisar em inglês. Isso sim, isso é uma coisa básica. E outra coisa também, aproveitando, não lembro se Yasmin colocou isso, para pesquisar as bases de dados, a grande maioria aqui é da UF, o acesso café, você vai falar sobre isso, Yasmin? Eu não lembro se eu tinha visto isso. Eu acho que não. Eu posso comentar. Eu até posso mostrar para a pessoa como faz, para o site ter Então, uma ótimo. rodada. Porque dá uma... eu não sei se tem gente que fala café, café. Eu falo café, que tem uma xícara ali, me lembra café e pronto, mas tá sem acento, né? Mas, assim, vale a pena. No fundo, deveria ser café, porque é federativo alguma coisa. Uhum. A sigla, incrivelmente. Não tem a ver com café. Só para poder lembrar, Yasmin, diga, vai lá, segue lá. Mas foi bom a senhora falar, professora, porque não quer dizer que eu não possa usar palavras-chave, tá, pessoal? Principalmente quem vai fazer revisão de escopo. É muito bem-vindo, e isso foi algo que eu aprendi com as bibliotecárias, é muito bem-vindo palavras-chave para poder abranger o máximo da literatura possível. Porque como é o meu objetivo na revisão de escopo, por exemplo, é mapear, não tem problema eu usar certas palavras-chave para alcançar esse objetivo. Até porque se vocês podem fazer uns testes. Se eu pego, às vezes tem um descritor lá embaixo, sinônimo. Se eu pego aquele sinônimo e eu jogo ele sozinho na busca, ele vai dar resultados diferentes do meu descritor. Então, assim, não necessariamente você não pode usar, mas é muito bem visto que você use principalmente de forma majoritária, ou que você só utilize descritores propriamente ditos, palavras padronizadas. Agora, seja descritor, seja palavra-chave em inglês. Sim, exatamente. E aqui eu trago um exemplo um pouquinho do que a gente está falando agora, né? Esse aqui foi um artigo publicado, onde ele vem trazendo aqui a questão de pesquisa, veio trazendo a Pico, então ele veio descrevendo a população, o interesse e o contexto dele, veio trazendo qual a questão de pesquisa, né, montada a partir da Pico, e posteriormente ele vem descrevendo as bases de dados, todas elas que ele utilizou, e que foram utilizados descritores em saúde, né, para poder, e seus equivalentes, no caso aqui ele usou ambos, né, equivalente no idioma inglês, a partir do MESH. E aí está cortado, mas depois vinha trazendo cada uma dos descritores que foram levantados para esse estudo. Então, todas essas etapas que eu estou falando, você vai descrevê-las de forma descritiva, né, no seu texto completo, etapa por etapa, passo a passo, o mais detalhadinho que você conseguir. Outro exemplo aqui, só para vocês verem, que não existe só Pico, né? Por exemplo, esse aqui é o PVO, mas é a mesma perspectiva. Ele vem trazendo PVO, onde o participante significa tal coisa, e o participante dele é esse aqui, né? Os egressos de internações psiquiátricas,
a variável do V é o programa de volta para casa e os resultados que ele quer chegar é esse processo de desinstitucionalização. E aí, ao final, ele vem com a questão norteadora que foi levantada. Então, o processo é o mesmo, independente da estratégia levantada. Dentro dessa parte de busca de literatura, eu venho trazer uma super dica para vocês. Muita gente já me procurou porque não conseguia sair desse passo. Falei, eu fiz a estratégia completa, tá aqui perfeita, e não gera resultado. Como assim não gera resultado? Não achei resultado nenhum. Não é possível. Por quê? Primeira coisa, os descritores com mais de uma palavra, como exemplo, bacharelado em enfermagem, quando é um conjunto, tem que estar dentro de aspas, porque senão o sistema vai pesquisar primeiro bacharelado, depois enfermagem. Então, se o seu objetivo é bacharelado em enfermagem, esse conjunto obrigatoriamente tem que estar em aspas. Palavras únicas, como pesquisa, não precisa, mas palavras conjuntas têm que estar obrigatoriamente em aspas. A outra questão é, não utilizem o Word para montar sua estratégia inicialmente. Você pode até botar lá depois no Word, mas coloquem num bloco de notas, porque tem uma diferença das aspas entre ambos os programas. Essa aqui, aspas, aqui mais retinha, ela é feita, por exemplo, pelo bloco de notas, e o sistema reconhece ela. Enquanto a do Word, ela já fica nesse meio que itálicozinho, né, uma aspas diferente, e o sistema não reconhece. Acontece, às vezes, você jogar um conjunto de palavras e, sem querer, tá com essas aspas. Você não vai achar resultado. E você vai achar que não tem resultado. E não é que não tenha. O problema está nas aspas. Então, eu recomendo que vocês utilizem primeiro o bloco de notas para montar a sua estratégia para que você consiga achar o resultado adequadamente. Vai que você acha menos artigos do que deveria, por exemplo. Às vezes está exatamente nas aspas. Então, tenham esse cuidado. Olhem se as aspas estão corretas. E sempre usem aspas em conjuntos de palavras. Aqui vocês vão ver que está deitadinho. Eu não sei se alguém levantou a mão, porque eu ouvi um barulhinho. Se for, pode desmutar, Sim, pode sim. abrir o microfone. Claudinha, diga, Claudinha. Eu acho que foi sem querer, então. Não tá falando Claudinha, se não foi sem querer, mas não está conseguindo falar, aguarda essa pergunta. Você pode perguntar mais tarde, não tem problema, tá? Não, qualquer coisa você desmuta em qualquer momento, não tem problema não. Mas aqui, esse exemplo aqui é um quadro que eu trago para vocês verem como é que fica, um quadro de estratégias, né, onde o autor colocou as bases de dados que foram utilizadas e como ficou a estratégia por base. Vocês veem que aqui a aspa está deitadinha, né, porque ele já fez depois no Word, mas a lógica é que ficasse as aspas retas, né, e aí você monta a estratégia. A partir da sua estratégia Pico, por exemplo, né, vou usar Pico com C minúsculo, eu teria um grupo para o meu P de participantes, onde eu tenho descritores dos meus participantes. Por exemplo, se eu for usar enfermagem, né, os enfermeiros, então estaria lá os descritores enfermagem, enfermeiros, tudo isso dentro do meu P, e é por isso que estão dentro desses parênteses, né, que isso aqui significa um grupo, e aí dentro desse grupo pode ter os operadores booleanos para diferenciar, né, ou isso, ou isso, ou isso, ou poderia ser AND, por exemplo, se fosse uma outra situação, não tem problema. A estratégia que monta é você, mas entendendo o que cada um desses operadores significa. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma, todas as possibilidades de operadores que existem, o que cada um deles significa também, para não montar a estratégia de uma forma errada. Ou, recomendo ainda mais que procurem bibliotecários. Eles são especialistas em estratégia. Então, vocês podem ter uma conversa muito interessante. Eu até posso passar um contato de uma bibliotecária maravilhosa para vocês depois, que ela ajuda vocês a montarem a estratégia da melhor forma possível. Claudinha? Algum microfone foi desmutado. Estou ouvindo um barulhinho no fundo, né? É da Karina. Eu não sei se incomoda vocês. Então vou seguindo. O outro grupo deles, muito provavelmente, é o grupo, sei lá, entendeu? De intervenção. Aí teriam todos os escritores e cada grupo ele é separado pelos parênteses. Então, eu separo os grupos e dentro desse grupo eu venho aqui no meu P. No meu P pode ser espiritualidade, religião. Aí o outro grupo, que tem a ver com a outra parte do pico, tem a ver com exercício. Então, isso eu vou separando. E ao final eu tenho que fechar esses parênteses. Outra coisa que pode dar muito erro é eu não fechar os parênteses adequadamente. Eu colocar um só aqui e não fechar ao final. Então, sempre contem os parênteses. Tá fechando um grupo, tá iniciando e fechando um grupo, tá fechando todo o conjunto no final, porque exatamente essa perda desses parênteses pode gerar um resultado diferente, tá? Então, retornando.
Observem se a aspas está correto e se os parênteses estão iniciando e fechando esse processo. Yasmin, está muito confuso para mim. Procurem uma bibliotecária. Na UF tem bibliotecários disponíveis, tem bibliotecários até de outras universidades que nos ajudam. Eu tenho contato de uma, por exemplo, da UFRJ, que ela é maravilhosa. Então, assim, se não está conseguindo fazer a estratégia, procure um especialista em estratégia. Eles podem ajudar muito vocês nesse processo. O que eu, como mestrando, como doutorando, tenho que saber? Diferença de o que é descritor e o que é palavra-chave. Quando eu tenho que usar o descritor em português ou não, principalmente se eu tenho que usar o descritor em inglês. O que é uma base de dados, como é que eu faço a pesquisa dentro dela. É o ideal. Estratégia, se você souber, é maravilhoso, porque você depois pode gerar automaticamente seus trabalhos. Mas se eu não souber, procure um especialista em estratégia. Vai se tornar esse processo muito mais tranquilo para vocês. Outra coisa interessante, vou mandar esse artigo para o núcleo de pesquisa. Esse artigo foi uma aluna que enviou para mim, que tem o PEU, ao invés do PIO é o PEU, mas além disso, uma coisa que eu achei bacana, e está publicado na revista da USP, ou seja, uma boa revista, o P é paciente adulto, mas vocês percebam que ela não colocou aí como estratégia o adulto, e ela só colocou a exposição, que é a associação entre a espiritualidade e a religiosidade, religião, e depois o outcome dela, que é a atividade física. E aí eu quis trazer isso para vocês, porque às vezes a gente quer colocar todos os descritores possíveis ali, a gente acaba se perdendo com tanto descritor. Penso eu, assim, só de ver o artigo, como é com adulto, é um assunto muito específico, acredito que ela colocou isso como filtro lá, os adultos, e aí ela acabou utilizando só esses descritores. E como a Yasmin falou, se você conversa com uma bibliotecária, de repente foi a própria bibliotecária que falou para elas, olha, não precisa colocar adultos aqui. Elaine. Atividade física e espiritualidade, religiosidade, e assim foi. Quem foi que falou? Eu, Elaine. Oi, gente, boa noite. Oi, Elaine, foi critério de inclusão, tá? Aham. Pois é. Esse uso desse PEU é o critério de inclusão dela. Não, sim. Eu estou dizendo que ela não coloca aqui adulto como descritor. É isso que eu estou querendo te dizer. Porque às vezes a gente quer colocar tudo. E não necessariamente precisa. Por isso que eu acho que essa ideia de buscar uma bibliotecária para ver o que realmente é interessante colocar como descritor vale a pena. Observem aqui também, que nas bases que tem uma matriz linguística, por exemplo, português ou espanhol, aqui sim estão os descritores em... Até passou sem querer. Estão os descritores em português e em espanhol. As demais bases internacionais, todos os descritores em inglês. Vocês podem perceber que também foram utilizados sinônimos. Por exemplo, aqui está um S a mais, ou seja, no plural. Como eu falei, não há problema usar como palavra-chave ou sinônimos, contanto que você descreva isso muito bem dito no seu processo. Foram usados descritores tais e palavras-chave tais, ou sinônimos tais. Mas tem que ficar claro que nas bases internacionais, somente em inglês a pesquisa. A outra questão que vocês têm que entender, exatamente que a gente está falando do filtro de busca, né? O critério de inclusão o que é um filtro de busca e o que é um critério de inclusão. Filtro de busca são todos aqueles ícones que eu posso marcar dentro de uma base de dados. Na lateral, vocês conseguem perceber que eu posso botar artigo só em inglês, português e espanhol, posso botar meu corte temporal, posso botar se é adulto, se é criança. Então, isso tudo, se você marcar ali, é um filtro de busca. Isso não é um critério de inclusão. Eu vejo isso como muito, muito comum em revisões integrativas, esse erro. Não é um critério de inclusão. Não sou só eu que estou dizendo, são as bibliotecárias também. Isso aí é um consenso. Filtro de busca não é a mesma coisa que critério de inclusão. Mas então, o que é um critério de inclusão, Yasmin? Digamos que eu quero delimitar a minha pesquisa a crianças de até 6 anos de idade. Então, eu vou olhar lá na amostra, né, nos participantes da pesquisa, se essa pesquisa tem crianças até 6 anos de idade, essa pesquisa vai ser incluída no meu estudo, porque eu delimitei isso como um critério de inclusão. Outra possibilidade, eu quero delimitar uma amostra de pelo menos 70% de alunos de graduação, por exemplo. Isso aconteceu no meu caso. É uma pesquisa que tem vários participantes, mas tem pelo menos 70% de alunos de graduação, entra na minha pesquisa, porque eu delimitei isso como critério de inclusão. E critérios de exclusão não são necessariamente a negação da inclusão. Se você já colocou na inclusão, você não vai negar ele novamente na exclusão. Você pode colocar as duplicatas, tanto nas bases de dados como de resultado, que foi uma coisa que aconteceu comigo, e eu trago como experiência,
que eu tinha artigos que eram dos mesmos autores que derivaram do mesmo projeto. Então, os resultados, né, a parte de resultados era a mesma. A discussão até tinha diferença, porque o objetivo era outro do artigo, mas o resultado era a mesma. E como eu ia avaliar aquele resultado, não posso utilizar o mesmo que sejam artigos diferentes, publicados em revistas diferentes, o resultado é o mesmo. Então, no meu caso, eu tinha como critério de exclusão a duplicata de resultados. Também podem ser excluídos tipos de artigo. Por exemplo, eu não quero avaliar revisões. Dentro da minha revisão, você não pode avaliar revisões. Não sei se é um consenso entre vocês. Artigos de revisão integrativa não avalia artigos de revisão integrativa. Então, não é utilizado para poder avaliar. Não tem nem nível de evidência, né, para poder ser pautado. E em revisão de escopo, você pode colocar, não há problema. Você está tentando avaliar o escopo, mas revisões integrativas você não vai utilizar. Então, dentro do tipo de artigo, né, para exclusão, você pode botar lá, revisão integrativa. Nota prévia, carta ao editor. Então, assim, o que eu quero dizer é que o critério de exclusão não é uma negação da inclusão. E não atingiu a minha questão de pesquisa. Porque o mínimo que tem que ter para entrar na sua pesquisa é atingir a questão de pesquisa, senão não faz sentido ela existir. Então, não se pautem nessa questão, dessa diferença entre filtro de busca, critérios de inclusão e de exclusão. Sim, e muitos artigos, a grande maioria, se não pega um editor que realmente é criterioso, isso que a Yasmin está falando, e se a gente lê, a gente até acha graça, porque fala assim, critérios de inclusão, artigos, que nem né, mas a maioria tá, artigos em inglês, espanhol e em português, critério de exclusão, artigos que não estejam em inglês, gente, já falou, vai falar de novo? Assim, não é a negação, é isso que Yasmin está falando, né, então assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque acaba que é difícil mesmo você pensar num critério de exclusão, a duplicidade é o mais fácil, mas de repente, no caminhar da sua pesquisa no final, você até encontre alguma questão em relação à questão da exclusão, mas só cuidado mesmo para que vocês não falem o oposto, sabe? Artigos dos últimos 5 anos, tem vários artigos assim, né, que tem alguns autores até que deixam entrar a questão do corte temporal, e assim, mas aí o erro é tanto que fala que é dos últimos 5 anos, critério de exclusão, artigos com publicação de mais de 5 anos, gente, pelo amor de Deus, assim, é redundante, é ridículo, né? Um exemplo de um critério de exclusão, por exemplo, no meu caso, na minha pesquisa, eu queria avaliar a atitude, né, dos participantes. Então, eu excluí artigos que não trouxessem a atitude anteriormente, por exemplo, a uma intervenção. Se fosse, por exemplo, um projeto que fosse para melhorar, promover a pesquisa, e não trouxessem a atitude antes desse projeto ser implementado, para poder comparar, não entrou no meu estudo. Então, isso é um critério de exclusão. Artigos que não trouxessem a atitude anteriormente a essa intervenção. Então, é um exemplo de exclusão. Inclusão, você não precisa ficar só em duplicar, tem tipo de artigo, mas... Outro que eu criei também desse artigo, desse último, foi que eu estava atrás de artigos, de publicações sobre estratégias de promoção da saúde mental com os estudantes. E também de instrumentos de avaliação para a saúde mental dos estudantes. Só que eu queria artigos com instrumentos de avaliação, mas que eles avaliassem a saúde mental e que, pelo menos, eles indicassem estratégias de promoção da saúde mental. Então, aqueles que foram só de avaliação da saúde mental, sem ter estratégia de promoção, foi meu critério de exclusão. Né? Então, acho que você fazendo o artigo, acaba que você vai vendo possibilidades outras de critérios de exclusão. Sim, acaba que alguns critérios eles surgem meio que num processo. Você vai ver no artigo, não, mas eu não quero isso. Então, você já usa como base para também avaliar os demais. Reavaliar os primeiros, para ver se não casava, e avaliar os demais. Até mesmo para deixar refinado esse processo, né? Ficar bem nítido o que você está excluindo de verdade. E aqui um exemplinho, só para vocês entenderem, né? Que ele vai falar, ó, forem pegar 2 filtros, ele vem trazendo o filtro, né? Disponibilidade, né, dele, né, online. Eu recomendo vocês nunca colocarem ser gratuito, tá? Porque, como a gente falou, tem acesso, eu até posso mostrar para vocês no final, o acesso CAF. Existem outras formas também, meio que os pássaros contam, né? Que também dá para poder ter acesso. Então,
não botem gratuito, é muito feio colocar que você não teve nem a possibilidade de correr atrás desse artigo. E aí, isso tudo é filtro de busca. Enquanto as demais coisas, né, critérios de inclusão e exclusão, ficam sendo descritos abaixo do filtro de busca. Então, fica num parágrafo, pode separar em dois, não há problema isso. Dentro ainda da busca da literatura, né? Nós temos que fechar esse passo a passo, né? Nós fizemos a pesquisa, então nós vamos descrever o que nós achamos, quais etapas passaram, quantos artigos passaram por leitura de título, quantos artigos foram excluídos em duplicatas, quantos artigos passaram pela leitura final, a leitura de resumo, tudo isso tem que ser muito bem descrito, por extenso, né? Botem sempre por extenso e confirmem esse processo no fluxograma Prisma. Eu deixo no final o mais atualizado. Vou trazer um exemplo aqui que não é tão atualizado, né, que é o de 2009, mas existe um atual de 2020, né, tá como 2021 a publicação, mas de 2020, onde vocês descrevem o passo a passo num fluxograma para que as pessoas entendam. Caso você tenha, por exemplo, utilizado um programa de referências para remoção das duplicatas, o que eu recomendo bastante, o EndNote e o Ryan fazem isso, vocês jogam, exportam, né, a pesquisa, jogam no programa, eles já removem as duplicatas, o número de duplicata para vocês, entre bases, depois você tem que dizer nesse parágrafo de busca que foi utilizado o programa. Então, para a remoção das duplicadas, eu utilizei o programa tal, que foram removidas tantos artigos. É isso, não esqueçam, se vocês utilizarem, de colocar isso no parágrafo. E aqui eu trago... Só um pouquinho, Yasmin, porque eu imagino que pessoas mais antigas como eu, mais experientes como eu, quando vem essas novidades todas, EndNote, Ryan, fica assim, meu Deus do céu, no que é isso? Se não conseguir lidar com isso agora, tenta, porque assim, nem é tão difícil assim. Às vezes a gente fica, né, muita novidade, mas dá para fazer numa tabela de Excel, faz de uma forma que, assim, tem que ser organizado. Você precisa colocar tudo que tem para poder conferir com a outra pessoa. Eu faço muito isso, às vezes, com um aluno, né, de graduação, ou com quem tem dificuldade, onde a gente monta uma tabela e depois a gente confere, ó, fulano tá aí, ó, Saba tá aí, né, Darlen tá aí, a gente vai vendo ali os nomes das pessoas e a gente vai fazendo manualmente. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas se você tem uma limitação tecnológica, é só para vocês não ficarem assim, pronto, não vou poder fazer porque eu não sei mexer no EndNote e no Ryan. Tem outras formas de fazer. Sim, e existem vídeos no YouTube muito tranquilos de aprender a mexer em ambos, tá? Eu posso enviar depois pelo núcleo, quem queira entender, que foi onde eu aprendi também, não sabia mexer no Ryan, tá? E eu até vou mostrar para vocês como é que ficou meu EndNote, que você consegue deixar tão organizadinho que fica perfeito para esse processo. Então, não se sintam acanhados. Incrivelmente é muito fácil, tá? Não é por causa da minha experiência com tecnologia, não. Eu também não sabia mexer no Ryan e aprendi, e foi mais fácil do que eu imaginava. E existem vídeos maravilhosos para aprender a mexer neles. E, é claro, sempre fico à disposição, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida. Esse aqui é o Prisma, não é o mais atualizado, tá? O mais atualizado são de 3 etapas aqui, que é o que está nas referências, mas eu achei bem interessante trazer ele porque está bem detalhado, principalmente nisso aqui. Ó. Quando você for falar das exclusões dos artigos, você tem que dizer por quê. Tanto na parte da escrita, né, do texto, quanto no fluxograma. Não adianta só dizer excluir. Você tem que dizer por quê. Eu excluí porque 18 eram revisões de literatura, então não se encaixam no que eu posso utilizar na minha revisão. 10 não atenderam ao objetivo. 2 eram tal coisa. Tantos não tinham 70% da amostra como graduandos de enfermagem. Então, tem que dizer, não adianta só excluir por excluir. Vocês têm que dizer o porquê vocês excluíram. Então, por isso que eu falo que o programa de gerenciamento até é muito bom nesse momento. Ou uma planilha no Excel, como a professora falou. Para que você saiba depois, lembre, né, na hora de fazer esse processo, por que eu excluí esse artigo mesmo? Para você lembrar o porquê que você excluiu esses artigos. Ou bota no bloco de notas. Eu tenho esse hábito. Eu vou deixando as possibilidades de exclusão e vou botando lá. Acabei de excluir esse aqui. Mais um aqui, mais uma pontuação, digamos assim, para esse. Ou no caderninho mesmo, né? Faz um risquinho, não esqueçam disso, porque depois chega lá na frente, vocês não lembram por quê, ou quantos eram, e aí você vai ter um retrabalho de olhar tudo aquilo de novo. Então, sempre se organizem nesse processo, facilita muito para não ter que voltar 50 vezes nesse processo de análise. A avaliação dos dados, né, que é a terceira parte.
a avaliação, diferente da análise, você vai fazer um processo literalmente de extrair dados dos seus artigos e colocar em algum instrumento, ou em um Word, por exemplo. Existem instrumentos, e aí que é o pulo do gato. Tem autores que fazem a obrigatoriedade de ter um instrumento, tá? Se não me engano, Silza Souza Carvalho, você é obrigado a dizer qual instrumento, ou pelo menos dizer quais etapas do instrumento que você montou tinha. Então, existem instrumentos muito bons para esse processo, mas você também pode montar um, por exemplo, eu quero botar nesse meu Word autores, qual é a revista, qual é o desfecho, tudo isso você tem que descrever depois num texto que foi utilizado. Ou utilizar um instrumento já pronto e validado, que também é muito fácil para ser utilizado. O Watchmore não obrigam um instrumento propriamente, mas é bom vocês terem um instrumento para facilitar isso, principalmente quem está fazendo revisão integrativa pela primeira vez, para não se perder. Esses processos têm que ser colocados em uma planilha, né? O Excel ajuda muito nisso, para visualização, principalmente se você tem colaboradores. Outra coisa que eu tenho que deixar claro, não é obrigatório vocês colocarem níveis de evidência dos estudos, tá? Nível de evidência é obrigatório na sistemática. Na integrativa não é obrigatório, mas é tão bonito de ver. Querendo ou não, dá um peso para sua. Principalmente se você está falando de intervenções dentro da sua revisão integrativa, né? Quais são as intervenções mais utilizadas para promoção da saúde mental de alunos, por exemplo. Porque não você tem uma base para ver qual é o peso daquele estudo dentro da sua perspectiva, né, metodológica, dentro da sua análise metodológica. Então, assim, não é obrigatório, não é. Existe até certos processos que inviabilizam o nível de evidência, você tem que utilizar um outro sistema, mas se apropriem disso. Porque, querendo ou não, te dá um peso muito, principalmente para publicar aqui no Brasil, tá? Dá um peso muito grande para a sua revisão integrativa. E eu deixei alguns exemplos. Os níveis de evidência da JBI, tem os níveis de evidência de Oxford, que são níveis de evidência com peso, né? Digamos assim, que são realmente analisados, que são debatidos, que são, digamos assim, oficiais, porque existem pessoas que fazem níveis de evidência, né? Dão algumas perspectivas, eu ia falar pitaco, mas eu não queria usar essa palavra, mas dizem algumas possibilidades para níveis de evidência, né? Dão novas perspectivas, mas esses são oficiais, então se apropriem deles, às vezes tem em inglês, como eu falei, traduzem, não tem problema, até porque são pequenas palavras, né, principalmente, mas se apropriem disso, até para vocês entenderem qual é o peso daqueles estudos que eu estou trabalhando, e isso também ajuda na parte da discussão. E aqui tem um exemplo, né? Aqui vem falando que foi realizada de forma cega e independente por 2 revisores, isso é uma revisão integrativa, mas isso aqui já dá um peso que a concordância tem que ser superior a 90%, né? Para poder chegar realmente não, esses artigos vão ser realmente os utilizados. Aqui ele vem falando que foi utilizado os manuscritos por meio do portal de periódicos CAPES, o CAF, né, que nós estamos falando, tá dentro da CAPES, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona no final bem rapidinho, porque o site mudou, então tem muita gente que está perdida. E aqui ao final ele vem dizendo, né, que a extração em síntese foi utilizado um instrumento construído pelas próprias investigadoras, onde tem dizendo os passo a passo, né, autor, ano, país de publicação, tipo de estudos, ações, contribuições, isso aqui foi com base no objetivo, né, delas, principalmente. E foi depois feito o nível de evidência, segundo o conceito utilizado de 7 níveis, e eles utilizaram um autor em específico. Mas, como eu falei, não é obrigatório. Vocês vão ver que tem artigos, principalmente lá fora, que não utilizam o nível de evidência. Uhum. Mas é muito bem visto, principalmente para publicação aqui no Brasil. E pode parecer que todo mundo sabe, mas o nível de evidência, para quem aí ainda não sabe, como é que eu vejo isso? É pelo tipo de estudo. Você vai na metodologia do estudo, e aí tem esses oficiais aí que a Yasmin falou, tem uma tabela, que é uma cola, você pega essa cola e vê meta-análise, qual é o nível, pesquisa quase experimental, qual é o nível. Então, você vai vendo o tipo de pesquisa para você, então, colocar um nível de evidência. Então, você tem que olhar a metodologia do estudo. Às vezes, no resumo, não tem, né? Não está claro. Então, você tem que olhar o artigo na íntegra, né? Para ver a metodologia dele.
e às vezes nem na metodologia, tá? Às vezes você descobre qual é a verdade daquele artigo, às vezes na limitação do estudo. Então, não deixe de olhar na limitação do estudo, às vezes tem uma dicasinha. E aí fica uma outra questão. É importante que nós, que estamos no mestrado, no doutorado, saibamos o que é cada estudo. O que é um estudo de tal coisa, porque senão a gente não consegue nem avaliar ele adequadamente. Eu sei qual é o real peso, eu sei o que aquele estudo realmente está me provando, se eu não sei nem do que ele se trata. Então, assim, estudem um pouco do que significa as metodologias. Isso não é para a revisão integrativa, não, tá? É para a vida. Estudem quais são as metodologias de estudos possíveis. Entendam um pouquinho mais, porque isso vai ajudar muito, não só para fazer a sua própria pesquisa enquanto mestrando, mas também para pesquisas futuras. Até vai que no meu serviço eu preciso fazer uma pesquisa dentro dele. Então, entenda um pouco melhor isso, porque às vezes não fica tão claro em certos estudos. É um erro, mas nem sempre fica tão claro. Dentro da avaliação do estudo, a outra coisa que você tem que fazer é analisar os estudos de uma forma crítica. Então, existem ferramentas de análise crítica para estudos. Ele vai avaliar se aquela metodologia está bem feita. Uma desses possíveis, né, é o Critical Appraisal Tools, que é da JBI, né, que são ferramentas de análise crítica, mas que estão completamente em inglês. E tem um MAT, que é de métodos mistos. Vocês vão ver que agora a método misto virou novo sucesso. A JBI, infelizmente, ainda não tem ferramentas para análise para métodos mistos, mas existe essa de métodos mistos em específico, que também analisa outras, tá? Tem métodos mistos e outros estudos. Então, recomendo que deem uma olhada, porque é muito bom, principalmente para quem está fazendo revisão integrativa, que abrange muita coisa, né? Tem um repertório muito grande. Então, essa é uma ferramenta de análise crítica que tem sido muito utilizada internacionalmente e que é muito boa para avaliar se aquele estudo tem uma metodologia adequada, se está realmente correspondendo ao que deveria. Aqui como é que fica, né, na JBI. É claro que eu traduzi no Google Tradutor automaticamente, né, lá no site só tira um print para vocês verem. Tem várias opções, né, de estudos, séries de casos, estudos de corte, relatório de casos. Você pode baixar o arquivo, mas que está totalmente em inglês. Eu ainda não consegui achar, se alguém souber, mas eu não consegui achar uma tradução. Enquanto isso, o estudo, né, esse aqui é quando vocês abrem, né, um deles fica assim, para vocês entenderem. Vocês vão marcando conforme se atingiu ou não, né, aquele critério que o JBI fala. Enquanto isso, a outra ferramenta de métodos mistos, que também tem para estudo qualitativo ali dentro, quantitativo, ele já tem tradução. Tem uma tradução, tem o mais recente, de 2018, mas tem uma tradução de 2011, que foi lançado, e que foi adaptada para o contexto brasileiro. Então, deem uma olhada, vale muito a pena utilizar, porque ela vem sendo utilizada fortemente em estudos internacionais para revisões integrativas. Yasmin, não sei se ainda tem, se tiraram, enfim, eu lembro que lá atrás, muito tempo atrás, o Dalmo tinha feito uma tradução, mais ou menos, e estava no site da BJN, em algum canto lá da BJN tinha essa tradução. Depois da JBI, né? Eu tenho que dar uma olhada porque a gente inviabilizou o site antigo para poder gerar um novo. Então, as páginas estão em acesso só para quem é editor, para quem vê por fora, não. Eu teria que caçar lá, não tem jeito. Não sei nem se foi excluído. Então, eu não posso prometer, mas eu vou dar uma olhadinha. Mas de qualquer forma... De qualquer forma, a gente tem a possibilidade de traduzir, né? No Google e tem Tradutor, esse também que pode ser utilizado, que está em português. Traduz no Google Tradutor, mas a questão a dica é que tem que passar em um. Não tem jeito. Tem que passar, você escolhe qual que você vai passar aí, mas você precisa fazer a verificação da análise dos seus dados. Ok. Sim. Ok? A análise, diferente da avaliação, a análise dos dados, ela já é um pouco diferente, né? Porque na minha análise, por exemplo, eu trouxe aqui, eu quero falar sobre emoções. O que eu vou usar como parâmetro? Emoção pode ser muita coisa. Então, eu peguei um estudo que levantou as emoções possíveis para o ser humano. Então, é um critério ali para análise. Então, dentro da minha análise, eu vou descrever que foi utilizado esse estudo como parâmetro. Isso você pode usar instrumentos também, tá? Então, eu posso usar um instrumento como parâmetro para a minha análise. Isso tem que estar descrito na análise dos dados. Nesse processo também de análise, você vai descrever como você chegou nas categorias, né, que vão ser geradas. Não necessariamente precisa ter categorias, mas se você chegou em categorias, você tem que descrever qual foi esse processo. Foi usado codificação?
nesses termos, foi relacionado e eu cheguei nessas categorias que descrevem tudo que foi perpassado nesses estudos. Então, essa etapa de análise dos dados é exatamente para descrever isso. Quais instrumentos, quais critérios foram estabelecidos para que você chegasse como um processo de análise, como eu falei das emoções no meu caso, e quais etapas você levou para chegar nesse levantamento das categorias. Facilita muito, é uma dica, esse processo ser colocado realmente numa planilha. Se você não... mas eu não queria colocar em planilha antes. Coloquem, isso ajuda muito, porque querendo, às vezes, tem 20, 30 artigos, você vai revê-los todos novamente? Não coloquem em planilhas, principalmente os tópicos. Esse estudo fala sobre dor no pato dessa forma. Então, você vai comparando, né? Os demais estudos também falaram desta forma, se falaram coisas diferentes, e aí você consegue chegar no levantamento de categorias mais eficaz para aquele processo. Escrevam, né? Se não quiser fazer com planilha no Excel, escrevam, mas não deixem de deixar isso bem nítido para vocês, para facilitar esse processo posteriormente. Aqui um exemplo, né? Os dados foram analisados utilizando a abordagem qualitativa, então descrevam isso a partir de leitura, foram identificadas as categorias. A mesma coisa aqui, esse caso aqui, nesse segundo, eles utilizaram um instrumento, né? Um instrumento não, um estudo para poder fazer esse processo. A análise crítica foi guiada pelo referencial do processo de comunicação, introdução e referência prática de Berlos de 1970. Então, se você utilizar um estudo ou um parâmetro, por exemplo, eu usei uma norma, um regulamento, então tem que ser descrito, entendeu? Se eu usei uma parte do regulamento como algo crítico para avaliar, tem que ser descrito nessa parte do seu método. A última etapa, né, a quinta etapa, ela é a etapa de apresentação dos resultados. Não necessariamente ela está na metodologia, pelo contrário, ela está no resultado, porque é ali que eu vou dizer o que deu de resultado dos meus artigos. Eu vou apresentar aquele quadro sinóptico, não sei se vocês já viram, vou mostrar um exemplo, um quadro sinóptico com os principais tópicos e achados sintetizados do meu artigo. Esses tópicos eles devem ser voltados principalmente para o seu objetivo, questão de pesquisa. Não adianta, eu achei tão bonito esse quadro sinóptico que vou copiar e colar mais ou menos os tópicos. Se eu estiver, por exemplo, falando de uma intervenção, cabe estar no meu quadro, por exemplo, as intervenções encontradas. Ou em algum momento, não tem problema não estar no quadro sinóptico, mas tem que estar em algum momento nos seus resultados. Mas o que eu quero dizer é que esses tópicos têm que se adaptar à sua pesquisa. Não adianta querer fazer tópicos diferentes ou tópicos que você achou bonito em alguma outra pesquisa. Aqui é um exemplo de um quadro, né, sinóptico, onde a pessoa colocou o título, o ano, país, o delineamento da pesquisa, e aqui ela, por exemplo, botou o desfecho. Não necessariamente precisaria estar aqui, tá? Mas ela achou que era extremamente importante por conta do objetivo dela. E, ao final, ela colocou o nível de evidência desses estudos. Como eu falei, não é obrigatório, mas para a publicação aqui no Brasil, vamos dizer que é obrigatório, sim. Vocês vão perceber isso. Aí eu vou deixar para vocês... Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Porque eu vou entrar em algumas dicas importantíssimas para vocês, para a vida, assim, em geral, e publicações. Alguém com alguma dúvida ou eu posso seguir para as dicas? Fique à vontade para desmutar qualquer coisa. Podemos seguir, temos 15 minutos, Yasmin. Então, ótimo. Então, vamos seguir pelo tempo. Dicas valiosas. Sempre exporte a pesquisa realizada nas bases de dados. Vocês vão ver que tem em vários lugares da base de dados, qual base de dados tem lá, exportar. Exportem esses dados em RIS, não importa, exportem, para você não ter que ficar repetindo aquela pesquisa 50 vezes na base de dados. Principalmente se você for jogar no sistema de gerenciamento de referências. Foquem na metodologia, resultados e discussão. As revistas não gostam de introduções longas. Já vi introdução de 3, 4 páginas. Não, 1,5 páginas no máximo. A revista quer ver metodologia, resultado e discussão, principalmente, que é o foco do teu estudo. Não adianta fazer uma introdução desse tamanho e fazer uma discussão desse tamanho. Então, foquem nas demais coisas. Introdução, 1,5 páginas no máximo. A discussão é um momento, para quem não sabe ainda, é um momento de conversa entre os achados, do que eu tenho dos artigos, o que eu acho como pesquisador, né, o que eu cheguei no consenso, e você também pode trazer fontes externas. Digamos que o Ministério da Saúde fala tal coisa, então pode ser importante para o seu debate. Outra dica, aprimore seu inglês. Não tem como fazer uma revisão integrativa bem, né, assim, ou pedindo, se você pedir para um tradutor, até fica mais tranquilo. Mas não tem como você fazer uma revisão integrativa boa se você não souber pelo menos o básico intermediário de inglês. Isso já ajuda para o mestrado, porque o mestrado exige intermediário no inglês.
Em relação à questão da discussão, eu falo com os alunos do mestrado, da graduação, a questão conceitual, pegar um conceito é mais fácil para eles, mas no mestrado, no doutorado, vocês podem até utilizar o próprio referencial teórico de vocês, até para vocês se apropriarem, se couber ali, né, como discussão, cabe sem problema. A questão do inglês, Yasmin está certa, não, a gente tem mania de terceirizar tudo, né? Ultimamente a gente vai terceirizando, né? Para fazer artigo, paga alguém para fazer isso, alguém para submeter, alguém para traduzir, alguém, a gente vai até currículo Lattes, tudo, você vai terceirizando tudo, e assim, acaba que você se torna um mestre fake, né? Um doutor fake, porque assim, como é que eu só demando para as outras pessoas? Então, assim, no mínimo, eu tenho que, pelo menos, como a Yasmin falou, eu posso não ter o inglês fluente, mas eu preciso ler em inglês. Eu preciso entender que as pesquisas, a grande maioria das pesquisas está em inglês. Mesmo pesquisas, estava orientando um trabalho de uma pesquisa que é sobre educação permanente, que é uma política do SUS, e eu falei, não precisa fechar só no Brasil, porque assim, nesse artigo que eu pesquisei, eu achei 3 artigos da Universidade de Brasília em revista americana e outro em uma revista inglesa. Então, os autores brasileiros, eles publicam fora também. Que bom que eles publicam fora. Então, mesmo artigos do nosso país, muitas das vezes, eles acabam estando, né, porque o autor quer uma revista boa, em inglês. Não tem jeito, assim, quem tem dificuldade precisa, sabe, entrar em um curso para ontem, de repente um curso mais técnico, de leitura técnica, de artigo, mas isso é um investimento para a vida de vocês. Sim. Sem contar que você não tem como avaliar adequadamente os resultados da discussão de um artigo se você não entender o que tá... Não adianta botar no Google Tradutor. O Google Tradutor está muito bom hoje em dia, sim, mas ainda assim não consegue pegar essa parte técnica adequadamente. Então, às vezes, você... esse estudo aqui está dizendo tal coisa. Quando você faz a discussão, não estava. Então, assim, aprimorem o inglês. Minimamente um nível intermediário é muito bom para que vocês consigam entender se aquele artigo realmente estava falando disso. Também abre portas, né? A professora Elaine hoje em dia está lá nos Estados Unidos, não é à toa. Então, assim, não tenham medo. Às vezes as pessoas têm medo de aprender o inglês, mas não tenham medo de pouquinho em pouquinho, conversando, ouvindo música. Muito, muito importante isso, você vai pegando o inglês aos poucos. Cuidado com a repetição de informações de resultados de discussão. Eu estou com uma experiência com uma amiga que submeteu um artigo de revisão e voltou exatamente por isso, porque falaram que estava extremamente repetitivo. Então, assim, usem de tabelas para poder facilitar esse processo, né, de resultados, e também evitem repetir na discussão. A discussão não é para repetir resultado, é para debater os resultados. Então, assim, evitem ver se não está muito massivo esse processo de resultados de discussão, ver quantas ilustrações a revista permite e usem tabelas também, porque facilita a visualização do leitor. Também tem a possibilidade de dividir completamente, se for dividido em categorias e não tiver artigo repetido entre as categorias, né, tiver uma divisão exata, você também pode dividir a tabela em mais de uma. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Utilizem o Qualis 2016 para avaliar a revista. O Qualis de referência não é oficial ainda, não saiu o Qualis ainda, não saiu. Aquilo ali foi uma experiência que, pelo visto, deu muito problema, porque tem revistas que não vão atingir aquele Qualis, que não entraram em bases extremamente necessárias para atingir aquele Qualis, então o Qualis está errado, não é nem talvez, está errado. Então, não usem o Qualis de referência como oficial. Existem vários programas que não estão aceitando o aluno qualificar ou defender porque botou como base no Qualis de referência. Olhem o Qualis de 2016, que é o oficial ainda, tá? Tem umas dicas também que eu posso dar depois para vocês em relação a isso, mas usem um parâmetro, olhem os dois, entendeu? Vê se está indexada na Scopus, vê se está indexada na Cielo, ou na Web of Science, porque a Web of Science é a melhor de todas, olhem se está minimamente, que é o mínimo para estar no B1. Tá? Então, assim, observem, porque existem muitos erros no Qualis de referência. Eu falo isso por estar dentro de uma revista. Antes de enviar para a revista, passe o seu artigo dentro do checklist Prisma. Existe um checklist só para revisão. Dá para fazer uma adaptação, tá? Porque não é para revisão integrativa. Faz uma adaptação, mas passa nele primeiro, para ver se está realmente atingindo os critérios necessários, até porque tem revista que é obrigatório enviar esse checklist,
no momento da submissão. Revisões integrativas, elas costumam ser mais aceitas em revistas estrangeiras. Então, traduzam seu artigo. Não tenha medo de desperdiçar dinheiro nesse momento, porque vai ter aí mesmo você tem uma ampla possibilidade de submissões, porque as revisões integrativas aqui no Brasil realmente estão muito difíceis. Esse aqui, por exemplo, é o que eu falei, né, de separar o resultado em 2. Ele separou em 4, na verdade. Eu só botei 2 aqui como exemplo, mas ele separou o quadro a partir das categorias. Então, síntese dos estudos que entraram na categoria 1, na categoria 2. Então, assim, não tenham medo de separar para diminuir essa parte mais massiva, né, dos resultados de discussão. E como eu havia falado, como está difícil de publicar, eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês. Ninguém vai sair de mão a banana aqui. Eu já trago umas revistas que aceitam revisões integrativas para facilitar o processo. A cubana de enfermeria, ela é B1 enfermagem, B4 ensino, mas está com uma perspectiva de ficar B1 em geral, tá? Ela é muito boa, ela responde rápido. Até tem uma pessoa que está aqui, se eu não me engano, não tenho certeza, que mandou uma revisão integrativa para lá e foi aceita. Então, assim, ela tem... E elas trabalham do início ao fim do processo com a pessoa, se não estiver ainda adequada da forma que elas gostariam. A Revista Brasileira de Educação Médica, ela é A1 em ensino, B2 em enfermagem, e ela deve ficar como A1, A2, A1 no mínimo. Só que ela é um pouco mais criteriosa, tá? A Revistas A tem um critério maior, então tem um número menor de quantitativo que elas aceitam. A Christian, ela aceita revisão integrativa, ela não tem avaliação para ensino, mas ela é B1 em enfermagem, só que tem que ter, no mínimo, 50 referências para enviar para lá, ao total do estudo. A Nursing Education Today, que é uma que eu estou pleiteando, ela é A1 em enfermagem e ela é muito boa porque ela não só é A1, mas como ela tem um fator de impacto absurdo, assim, para a parte de enfermagem. Então, vejam a possibilidade de tentar publicar nela. A revista Ciência e Saúde Coletiva, ela é A1 ensino e B1 enfermagem e também é barata. Ela é 50 não, ela é R$100 para submissão e não tem mais gastos. Se eu não me engano, não gasta com tradução depois. Então, e ela aceita revisão integrativa, principalmente se estiver com tema de saúde mental, porque eu estou vendo que elas estão falando muito sobre saúde mental de uns anos para cá. Então, se alguém tiver dentro dessa área, tentem a possibilidade de enviar para essa revista a sua revisão integrativa. E aí eu deixo uma gama de referências, porque essas referências são voltadas para a revisão integrativa. Então, tudo isso aqui vai ajudar vocês, tá? Tem desde o Prisma, JBI, tudo isso, estudos de revisão para vocês compararem. Fiquem à vontade para olhar, porque eu vou disponibilizar esses slides para que vocês possam olhar com calma posteriormente. E eu já coloquei também no núcleo, já coloquei já algum desses artigos, desse material que a gente foi trocando para fazer a aula, já coloquei lá no núcleo. E a gente tem pouquinho tempo, tem aqui 5 minutinhos para a gente poder finalizar o nosso teto da reunião. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente espera que vocês se empolguem, que gostem tanto de fazer revisão quanto eu e Yasmin, que vocês se divirtam nas bases de dados. Para mim é uma diversão muito melhor do que Facebook, do que Instagram, do que... Enfim, eu gosto bastante. Oi. Eu queria parabenizar a Yasmin. Yasmin, maravilha, tá? Cheguei atrasada, porque eu já sempre estou vindo de alguma outra instância, né? Mas parabéns. Eu queria dizer que Yasmin trouxe, assim, mastigadíssimo, tá? Para quem ouviu. Ela simplesmente mastigou para quem ouviu. E quem anotou e quem vai fazer essa leitura. Então, aproveitem muito essa aula de Yasmin, que está muito bem, assim, detalhada, os espaços dentro de uma revisão. E eu faço uma outra sugestão, complementando o que a Yasmin trouxe, pontuando que revisões precisam ser feitas em equipe, tá? As revistas também respeitam muito pessoas que trabalham em equipe fazendo revisões. Elas dão mais credibilidade para os resultados quando as pessoas discutem entre si para construir, tá, as revisões a partir de um grupo que estuda sobre aquilo. E uma outra questão tem a ver com a possibilidade que a revisão integrativa tem de impacto. Quando a gente faz uma leitura de um artigo e olha para ele, né, a gente quer usar, né, quer entender, então sejam extremamente rigorosos com a metodologia de vocês. Eu só acredito no que está ali como resultado quando eu vejo que a metodologia que a pessoa usou
é extremamente rigorosa, ela tem etapas, ela tem instrumentos, ela tem elementos que me dão a credibilidade que aquilo que ela trouxe é verdadeiro. Então, sejam rigorosos, sejam metódicos, sejam sistemáticos, fiquem atentos a essa questão metodológica. Tudo que for necessário de escrever, pontuar e detalhar, façam isso da metodologia, que é o grande boom de um parecerista. Ele vai ver, poxa, e quer ser, é uma questão de publicação, gente, é replicar. Eles querem que as pessoas citem o artigo. Então, para o artigo ser citado, ele tem que ter aquele status que todo mundo quer fazer igual, quer copiar, achou interessante. Então, para ele ser citado, que é o que interessa, né? O nosso grande fator de impacto tem a ver com citação, então tem a ver com metodologia. Então, sejam bem rigorosos, respeitem e não pulem nenhuma etapa. Se pulou etapa, o parecerista vai ver que houve ali tipo assim, tem alguma coisa estranha, então esses resultados eu não sei não. Então é por aí. Era isso. Parabéns, Yasmin, muito legal. Obrigada, professora, colaborações muito importantes. Para deixar um recado, que o Marconi, né, nosso companheiro aqui, ele está fazendo uma revisão de escopo, está buscando colaboradores. A revisão dele de escopo é sobre o uso da música como ferramenta leve, né, de tecnologia leve para a promoção da saúde de profissionais que estão trabalhando na época da pandemia. Então, quem tiver interesse, se tiver um tema parecido, é muito bem-vindo para falar comigo ou diretamente com ele, já deixo esse recado, porque ele está buscando colaboradores, eu já sei disso, e é muito bom para fomentar no núcleo, para fomentar, para pleitear talvez um doutorado aí na frente. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Já sabem, Marconi. Boa noite, pessoal. Estou aqui, tá? Só assistindo. Eu vi que ele estava aproveitando para falar. Então, já quero te agradecer, Yasmin, pela excelente aula, né? Obrigada. E rever as professoras Cláudia, Mara, professora Elaine, enfim, tá? E estou feliz por estar aí com vocês. Eu acho que esses convites que a Yasmin fez agora do Marconi, na última reunião eu fiz um convite para fazer um artigo também, né? A gente conseguiu montar a nossa equipe rapidinho. E aí depois, professora, ainda tem vaga. Eu falei, não, agora fechou, já tem 6. A gente rapidamente conseguiu montar a nossa equipe. E isso é o bacana no núcleo, né? Então, assim, quem tiver interesse aí, fala com o Marconi. E algo que seja, claro, né? Que converse com o que você pesquise, para você também não virar um pesquisador esquizofrênico, que você pesquisa 500.000 coisas, que está dentro da temática, como é algo que eu trabalho e gosto, pode contar comigo, viu? E você disse que ia mostrar o CAF. Para vocês, aqui, ó. Tava aparecendo a xícarazinha, agora tá, mas a xícarazinha sumiu. É por isso que eu quero mostrar, o site mudou. Quem não sabe, o periódico CAPES é um site que nós que somos mestrandos, algum vínculo institucional, seja agora ou no passado, né? Por exemplo, eu tenho uma matrícula da Federal do Rio Grande do Sul, então eu consigo utilizar. Para quem não sabe, o periódico CAPES ele é a ferramenta para acesso às bases que são pagas. O Web of Science, todas essas bases, então a gente tem acesso gratuito por meio do periódico CAPES. Então eu venho aqui, ó, CAF, eu venho e clico aqui onde tem essa xicrazinha, não sei se vocês conseguem ver, só para ter certeza. Aí, é um café, gente, pelo amor de Deus. Hipoteticamente é federativo alguma coisa, né? Mas tem uma xícara, não é possível. Aí ele vai te direcionar para uma página onde você vai escolher a sua instituição. Ali você vai fazer o login, e aí posteriormente você vem aqui, ó, em acervo, tá vendo? Não pode esquecer, lista de bases. Você vai pesquisar a base em específico que você quer. Aí vai aparecer colocar... Ó, tá vendo? Aí eu escrevo aqui, sei lá, Scopus. Aí eu dou Enter e ela vai achar Scopus. Eu não vou conseguir entrar agora porque eu não tô no CAF, né? Aberto, meu login não tá aberto. Mas aí vai direcionar para a página das Scopus e você vai conseguir ter acesso a todas as publicações lá. Isso serve para mestrandos, doutorandos, ou seja, que já tem uma matrícula, ou quem tem uma matrícula passada. Eu ainda consigo entrar com a minha matrícula da época da especialização por dentro do sistema. É um sistema que você tem que estar... Tem faculdades particulares, tá? Se não me engano, a UVA desse sistema, mas principalmente para faculdades federais, né? Estaduais, públicas, né? Em geral. Então, quem tiver uma matrícula, sinta-se à vontade para entrar por dentro do sistema, que
tem a disponibilidade quase que infinita de artigos. Às vezes um artigo é pago, você consegue buscar lá no início o artigo, conseguir ler gratuito. Tá? Aí é um parque de diversões. Sim, é muito. Antes de ir embora, gente, Elaine e pessoas, fiquem atentos, porque com a conexão agora do Lattes com os nossos diretórios e com qualquer identificação com o CPF, qualquer pessoa pode entrar onde você tem identificação com o CPF, ok? Então fiquem atentos, eles estão conectados. Eu abri no meu núcleo dentro do diretório do CNPq, eu consigo abrir imediatamente o Lattes da pessoa e consigo entrar no Lattes da pessoa e consigo mudar o status da pessoa dentro do Lattes. Então tome cuidado com o CPF, ok? Ok, ótimo, Claudinha, falar sobre isso. A gente já está no nosso teto. Mais uma vez, gratidão, Yasmin, foi ótima a aula. Gratidão a todos aqui presentes, que a gente possa ter, né, muito mais Yasmin aí, que liderou, incentivado vocês a fazer o artigo de revisão. Agora, assim, eu só vou assim, esticar um pouquinho o corpo, vou ao banheiro, eu vou, aproveitando que Claudinha trouxe isso, vou fazer uma live no meu Instagram falando sobre currículo Lattes e sobre a vida que não cabe no Lattes também, porque é muito importante. E vou falar, inclusive, um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do CPF, essa coisa que a gente tem mania de ficar delegando, né, para as pessoas as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em quem é que a gente vai oferecer, né, o nosso CPF, ok? Então Professora, beijo vocês. vai ficar disponível a live depois? Porque eu estou no meu trabalho, eu vou ter que ir para casa. Não, no Instagram, sim. A do currículo Lattes e do não Lattes, sim. Mas essa daqui eu vou enviar. Ela começou a gravar um pouquinho depois, assim, mas foi logo, acho que no segundo slide, mas eu vou enviar para a comunicação, e a comunicação está num processo de edição para colocar no nosso YouTube, tá bom? Beleza. E eu fico à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E agora eu estou me associando a uma empresa, né, que faz consultoria na área científica. E, se vocês tiverem alguma dúvida dentro da área científica, não tem problema, vocês podem me procurar, conversa, tá bem? Para quem já fazia um pouco de consultoria, mas tem gente que já me conhece, e fica à vontade, principalmente as orientadoras. Tem gente que é fora do núcleo, por isso eu estou comentando sobre isso, mas quem está dentro do núcleo, nós temos, lembre-se dos professores. Nós temos a professora Elane, a professora Cláudia, a professora Geisa, que estão sempre à disposição para ajudar vocês também. Não tenham medo, às vezes, que é professor de tirar uma dúvida, que nenhuma dúvida é boba, pelo contrário. Todos estamos em processo de aprendizagem. Mas eu fico à disposição qualquer coisa, se vocês precisarem de uma dúvida, e agradeço pelo dia de hoje. Tchau, gente. Boa noite para vocês, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Yasmin. Parabéns. Obrigada, Wélida. Beijão. Aconselhando o aluguel social. A Polícia Civil e a construção. Boa noite.